Jornada da Alma a Deus. São Boaventura, 1221 a 1274. No início invoco o primeiro princípio, de quem descendem todas as iluminações como o Pai das luzes, de quem vem todo dom precioso e todo dom perfeito, isto é, o Pai eterno, em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, e o bem-aventurado Francisco, nosso guia e Pai, gentilmente ilumine os olhos da nossa mente para guiar os nossos passos ao longo do caminho, a paz que excede todo entendimento. PS ele evangelizou e deu nosso Senhor Jesus Cristo, cuja pregação foi repetidor nosso Pai Francisco, que em todos os seus discursos, tanto o princípio e o fim, anunciando a paz em todos os seus cumprimentos queria paz, e todas as suas contemplações pinei para paz em êxtase, como um cidadão do que Jerusalém, que diz que o homem de paz, que foi pacífica com aqueles que odeiam a paz. Pergunte a verdadeira paz para Jerusalém. Porque ele sabia que o trono de Salomão é liquidado em paz, como está escrito. Ele fixou seu quarto em paz e a sua morada em Sião. Em vista disso, olhando, com fortes desejos está a paz, a imitação do bem-aventurado Pai Francisco, pecador que, embora indigno, sou, no entanto, o seu sétimo sucessor no governo dos frades veio para passar que 33 anos após a morte do patriarca glorioso, eu me aposentei, por impulso divino, o Monte Alverne como um lugar de silêncio, ansioso para buscar a paz de alma. E estar lá, enquanto disponíveis dentro de mim certa elevação espiritual com Deus, vino-me memória, entre outras coisas, que quer saber que neste lugar acontecido mesmo Francisco Santíssimo, ou seja, a sua visão do serafim alado em figura crucificado. Consideração em que eu descobri imediatamente que tal um ponto de vista expresso tanto a suspensão do mesmo Pai, observando como a maneira em que você chegar a Ele. Para os 6 asas bem ser entendidos 6 iluminações suspensivas, que, para determinadas classes ou dias, tem a alma para se deslocar para a paz por excessos de êxtase e digestão e esdom. E o caminho não é outro senão amor ardente para o crucificado, que tão transformado em Cristo para São Paulo, pegou para o terceiro céu, que chegou a dizer, nele estou na cruz com Cristo vivo, ou mais mas eu não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu amo que bem absorvida a alma de Francisco, que colocou manifestado na carne, enquanto em biênio antes da morte, seu corpo tomou as feridas mais sagradas da paixão. Assim, a figura dos 6 asas seráficos divulga as 6 iluminações escalonados a partir de criaturas e levar até Deus, a quem ninguém vem em linha reta, mas pelo crucificado e realmente, quem não entra pela porta, mas sob além disso, é um ladrão e salteador. Mas quem anda por esta porta, entrar e sair e achará a pastagem. Por isso João diz no Apocalipse, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro tenham direito à árvore da vida e entrar pelas portas da cidade, como se dissesse, não pode penetrar uma contemplação Jerusalém celeste, se não entrar através do sangue do Cordeiro pela porta. Não, na verdade, ele é organizado de alguma forma para adivinhar contemplações que levam a excessos mentais, senão com Daniel, um homem de desejos. E desejos estão inflamados em nós de 2 maneiras, pelo clamor de oração, exalando em gritos os gemidos do coração, e para a glória de especulação, pela alma muito direta e intensissimamente torna os raios luz. Então, primeiro eu convido o leitor ao gemido da oração através de Cristo crucificado,
cujo sangue nos lava as manchas de pecados. Porque você acha que a lição suficiente sem unção, a especulação sem a devoção, a investigação sem a admiração, prudência, sem exaltação, sem piedade a indústria, a ciência sem a caridade, a inteligência sem a humildade, o estudo sem a graça, o espelho sem sabedoria divinamente inspirada. Proponho, portanto, as seguintes especulações para avisado da graça divina, o humilde e piedosa, aplicado e devotos ungido com o óleo da alegria e amantes da sabedoria divina inflamado em seu desejo. Alguns desejava, finalmente, lidar livremente em louvor, admirar e até mesmo amar a Deus, dando a entender que pouco ou nenhum uso do espelho definido antes do exterior. O espelho da nossa alma tem perseverado lisa e polida. Treinar-se, então, o homem de Deus na picada remote dor de consciência, antes de levantar os olhos para os raios de sabedoria que brilham em seus espelhos. Não acontece que apenas especulação raios vire a cair em uma fase mais profunda da escuridão. E plugo-me dividindo o tratado em 7 capítulos, colocando os títulos para uma melhor compreensão do que ele vai dizer. Rogo-vos, que mais exalta a intenção de escrever o trabalho, mais o sentido das palavras estilo tão desleixada, mais verdade que graciosidade, mais o exercício do intelecto instrução carinho. Para que isso aconteça, a progressão dessas especulações não tenha decorrido superficialmente, mas tenha amorosamente ruminando. Fim do prólogo. Especulação dos pobres. Deserto. Capítulo 1. Grau risíogo de especulações, Deus por sua permanece no universo. Homem feliz em que você tem a sua proteção, e ele colocou em seu coração, neste vale de lágrimas graus para subir ao lugar que o Senhor tinha escolhido. Não sendo outra coisa senão fruição felicidade do maior bem e o alto ser bom sobre nós, ninguém pode ser feliz se não ser sobre si mesma, não ascensão corporal, mas cordial. Mas levantar-se sobre nós não podemos, mas por um poder superior que nos eleva. Para tanto quanto os graus interiores estão disponíveis, nada é feito se não for acompanhada por assistência divina. E, de fato, a ajuda divina acompanha o coração que eles pedem com humildade e devoção, e este é desmaio-lhe neste vale de lágrimas, o que é conseguido com a oração fervorosa. Em seguida, a oração é a mãe origem da borda livre. Por Dionísio em de teologia mística, querendo a instruir por excessos mentais, coloca antes de tudo antes de oração. Rezemos, portanto, e dizer ao nosso Deus: Senhor, guia-me, Senhor, porque os teus caminhos ir para a sua verdade. Por isso meu coração se alegrar que respeite seu nome. Rezar, de acordo com esta oração, somos iluminados para saber o grau da divina ascensão. Porque, de acordo com o estado da nossa natureza, como toda criatura escalar até Deus entre as criaturas são vestígios, outra imagem, um organismo espiritual, alguns temporários, outros eviternas e, ao mesmo, aqueles que estão fora de nós mesmos e aos outros que estão dentro de nós, para vir a considerar o primeiro princípio, que é mais espiritual e eterna e acima de nós. Isso é necessário para percorrer a pista, o que é corpóreo temporal e fora de nós. Isso está sendo impulsionado pelo caminho de Deus.
que deve entrar em nossa alma, que é a imagem eterna de Deus, espiritual dentro de nós. Isto é para introduzir a verdade de Deus. Ele é necessário para finalmente transcender o mais espiritual e eterno acima de nós, olhando para o primeiro princípio, e isso é alegria no conhecimento de Deus e reverência de majestade. Este aumento, de fato, é a caminhada de 3 dias em solidão. Esta é a iluminação tripla de um dia, e, certamente, a primeira é como a tarde, a segunda como a alva, e a terceira como o meio-dia. Ele diz sobre a tríplice existência das coisas, isto é, no campo, na inteligência e na arte eterna, segundo a qual mesmo disse, fez e tudo se fez. Isto está relacionado também para as 3 substâncias que estão em Cristo, nossa escala, tais como corporal, espiritual e divina. De acordo com esta progressão tríplice, a nossa alma tem 3 aspectos principais. Um é para o exterior tangível, a razão é chamado animality ou sensualidade, outro para as coisas internas e para si mesmo, por isso é chamado espírito, e outro, finalmente, para coisas mais elevadas si mesma e, portanto, ele é chamado mente. Com estes aspectos temos de preparar-nos para ir até Deus, amá-lo com toda a tua mente, com todo o teu coração e com toda a tua alma, em que consiste a perfeita observância da lei, junto com isso, Christian Wisdom. E porque cada um desses modos é dobrado, como considerou Deus como alfa e ômega, ou ver Deus em cada um como espelho ou espelho, ou dado cada uma dessas considerações tanto se juntar a outra relacionada a ser analisada em sua pureza, ele segue que lhe é necessário para levantar um total de 6 tais grandes graus, de modo que, assim como Deus completou em 6 dias o universo e descansou no 7º dia, assim o mundo inferior é ordenadissimamente levou o resto da contemplação 6 graus de iluminações sucessivos para indicar quais dos 6 passos subiu para o trono de Salomão. 6 asas foram os serafins que viu Isaías. Depois de 6 dias Deus chamou Moisés metade escuro, nuvem e Cristo depois de 6 dias, como ele diz em Mateus, levou os discípulos para a montanha e foi transfigurado diante deles. Assim, em correspondência com 6 graus de ascensão a Deus, são 6 graus dos poderes da alma, que temos desde o insignificante na melhor das hipóteses, a partir do exterior para o interior, do temporal para o eterno, a saber, a sensação e imaginação, razão e compreensão, inteligência, e o ápice da mente ou a centelha de síntese. Estas notas têm plantado em nós por natureza, deformada pela culpa, reformada pela graça, e devemos purificar pela justiça, exercê-los pela ciência e perfeito para a sabedoria. Para o homem, como a primeira instituição da natureza, foi criado negócios para a contemplação silenciosa, e porque Deus o colocou no paraíso de prazer. Mas longe da verdadeira luz para o bom Suitabile, inclinou-se por sua culpa, e a toda a raça humana pelo pecado original, pecado que contaminaram a natureza humana de 2 maneiras, a saber, mente inficionando com ignorância e carne com sede, para que o homem, cego e mentiras dobrados na escuridão e não vê a luz do céu se você fizer graça não socorro com a justiça contra a concupiscência, e conhecimento com sabedoria contra a ignorância. Tudo o que é conseguido por meio de Jesus Cristo, que foi ordenado por Deus para nós sabedoria e justiça, santificação e redenção. Que, sendo a virtude é a sabedoria de Deus, e também ser encarnado, cheio de graça e de verdade onde comunicou graça e de verdade infundido de fato a graça da caridade, que, porque é um coração puro, boa consciência de uma fé não fingida, retifica toda a alma,
de acordo com os seus 3 aspectos atrás referidos, e ensinou a ciência de verdade de acordo com os 3 modos de teologia, simbólica e mística própria para que usamos a coima simbólica das coisas sensíveis, por si só, de coisas inteligíveis, e estamos presos ao misticismo para superimentar os sensos. Quem quer, portanto, a Deus, que é necessário que evitou a culpa que deforma a natureza, exercer os poderes sobrevinhas graça natural que a reforma, e esta oração, justiça que purifica, e esta vida santa, ciência que ilumina, e esta meditação, na sabedoria ele aperfeiçoou, e essa contemplação. Porque ninguém vem à sabedoria, mas pela graça, da justiça e da ciência. E nem é alcançado contemplação mas a meditação perspicaz, o vida santa e devota oração. E assim como a graça é o fundamento da retidão da vontade e da ilustração perspicaz da razão, então primeiro temos que orar, em seguida, subir piedosamente e, finalmente, para chamar a atenção para os shows de verdade, e concentrando-se em eles gradualmente subir ao monte alto onde está o Deus dos deuses em Sião. E porque a escada de Jacó é para ir para baixo antes de nós, colocada no fundo do primeiro grau da subida, colocando todo este mundo sensível para nós como um espelho através do qual nos aproximamos de Deus, o Criador Supremo, para que possamos ser verdade hebreus passando do Egito para a terra tantas vezes prometido, os verdadeiros cristãos que Cristo passou deste mundo para o Pai. E também verdadeiros amantes da sabedoria, que chama e diz, passar por cima de mim. Tudo eu desejo que você e comer o seu preenchimento das minhas frutas. Por causa da grandeza e beleza das criaturas pode vir a conhecimento claro do Criador. E realmente brilha nas coisas criadas o poder suma, a suprema sabedoria e benevolência da soma Criador, pois ele anuncia uma sensação de carne e sentido interior 3 maneiras. O sentido da carne, na verdade, serve à compreensão que investiga racionalmente, ou que acredita firmemente que contempla intelectualmente. Entendimento que contempla considera a existência real das coisas, que ele acredita, o curso normal das coisas, e que entendem o valor do potencial de excelência das coisas. No primeiro modo, o aspecto de entendimento que inclui considerando essas coisas, visto neles o peso, o números, e a medida, o peso contra o site para o número que distinguir e medida pela qual arco limitado. E assim vê neles a forma como a espécie e ordem, e também a substância, energia e operação. Dos quais, como uma relíquia, pode a ascensão da alma para compreender o poder, sabedoria e imensa bondade do Criador. No segundo modo, o aspecto do entendimento que acreditam, considerando este mundo atende à origem e o decurso fim. Para pela fé cremos na palavra da vida formado dos séculos, pela fé, acreditamos que os tempos dos 3 leis, ou seja, a natureza da escritura e da graça se sucedem e passaram ordenadismamente, pela fé cremos, por fim, que o mundo tem de terminar o julgamento final, lançando vendo na primeiro o poder do alto princípio, este último sua providência em terceiro lugar a sua justiça. No terceiro modo, o aspecto da compreensão que investiga racionalmente, você vê que algumas coisas só existem, outros existem e viver, existem outros, viver, e discernir, e que os primeiros são, certamente, inferior, segundo intermediário e terceiro melhor. Você vê, por outro, que algumas coisas são corpo, outra parte do corpo e parte espiritual, onde se infere que há outros puramente espiritual,
melhor e mais digno do que tanto de ver também que algumas coisas são mutáveis e corruptível, como a terra, outros são mutáveis e incorruptível, como o celestial, onde inferir que existem outros imutável e incorruptível, como os sobrecelestes. Depois destas coisas há uma visível sob para considerar o poder, sabedoria e bondade de Deus como existente, vivo, inteligente, puramente espiritual, incorruptível e imutável. E dilata-se esta consideração em 7 condições de criaturas. Eles são 7 testemunhos de poder, sabedoria e bondade de Deus, se considerarmos origem, grandeza, multidão, beleza, plenitude, operação e ordem de todas as coisas. A origem das coisas, de fato, no que respeita à criação, distinção e embelezamento da obra dos 6 dias, prega poder divino que a partir do nada, a sabedoria divina que distingue com clareza e bondade divina que o comprimento adornado. E a grandeza das coisas, em seu molar de longitude, latitude e profundidade na excelência de sua virtude mais, do outro lado se estende profundamente como visto na difusão da luz, a eficácia da operação íntima, contínua e difusa, que é evidente na ação do fogo, indica manifestamente a imensidão do poder, sabedoria e bondade do Deus Trino que existe circunscrito em todas as coisas por poder, por presença e essência. A infinidade de coisas, na sua diversidade de gêneros, espécies e indivíduos, em termos de substância, a forma ou a forma e acima de tudo cálculo ou apreciação humana e eficácia, dicas e até mesmo claramente mostra a imensidão destes 3 atributos que em Deus lá. E a beleza das coisas, na variedade de luzes, figuras e cores que são, às vezes em corpos simples, às vezes em misto, às vezes em organizado, tais como corpos celestes e minerais, pedras e metais, plantas e animais com evidências proclamar os 3 atributos previstos. A plenitude de coisas, uma vez que o sujeito está cheio de formas de acordo com as razões seminais, sob forma total como energia ativa e sob efeitos completos como eficiência, declaro mesmo manifestamente. Operação múltipla, como natural, artificial e moral com a sua variedade multiplicaram, demonstra a imensidão do que a virtude, arte e bondade que é certamente para todos causa de existir, a razão de conhecer e fim de vida. No livro das criaturas ordem considerado por tamanho, posição e da influência, que é, por motivo do que precede na parte de trás da parte superior e inferior, da mais nobre e mais desprezível, dá a entender claramente a primazia, sublimidade e dignidade do primeiro princípio sobre a infinitude de seu poder no livro da Escritura sugere a ordem das leis, preceitos e princípios divinos, a imensidão de sua sabedoria, e no corpo da Igreja, a ordem dos sacramentos, benefícios e compensações, a imensidão de sua bondade para que a própria ordem nos toma pela mão com toda a evidência de que é a primeira e melhor, muito poderoso, sábia óptima. Então qual tantos esplendores das coisas criadas não ilustrada, é cego, que com tantos clamores não acordar, é surdo, que para todos estes efeitos não louvam a Deus, que é mudo, não que tantos sinais não ver o primeiro princípio, que este um tolo. Abra seus olhos, portanto, cerca de ouvidos espirituais, exibe lábios e aplicar o seu coração para todas as coisas para ver, ouvir, louvor, amor e rever, exaltar e honrar o seu Deus para que toda ascensão mundial contra você. Por causa deste todo mundo vai lutar contra o ser sem sentido. No entanto, uma fonte de glória é para o sábio, que possa dizer com o profeta,
eu recriado, ó Senhor, com o seu trabalho, e ver as obras das tuas mãos pular de alegria, ó Senhor. Como grandes são seus trabalhos, Senhor, você fez-los todos com sabedoria, a terra está cheia de riquezas. Capítulo 2. Especulação de Deus em ruínas, isso mesmo neste mundo sensível. Mas, como em relação ao do espelho das coisas sensíveis, nos seja dada contemplar a Deus não só por eles como vestígios, mas também neles, por quem eles são, essencialmente, a presença e o poder, e também como, pois, considerado maior do que o anterior. Aí que tal consideração é o segundo como um segundo grau de contemplação, para ser conduzido pela mão para contemplar a Deus em todas as criaturas, o que vem a nós em nossa alma através dos sentidos corporais. Ele deve ser observado, portanto, que este mundo, que macrocosmo é dito, vem em nossa alma, que o mundo inferior é dito, pelas portas dos 5 sentidos, para apreensão, deleite e julgamento das coisas sensíveis. A razão é óbvia, não é? De facto, os geradores de seres mundo, os seres gerados e seres que governam seres geradores, sendo gerado e amado tanto de governar. Os geradores são corpos simples, ou seja, os corpos celestes e os 4 elementos. Porque, sob a luz que concilia a oposição dos elementos do misto, os elementos têm de ser criados e produzidos. Alguns seres são geradas e produzidas pela operação da virtude natural. Geradas são compostos de elementos, tais como minerais, plantas, animais e corpos humanos. Seres tanto a eles que regem são substâncias espirituais, agora totalmente ligados ao assunto, como almas dos brutos, ora que estão ligados a ele, mas separável, como espíritos racionais, agora absolutamente separado dele, como são os espíritos celestes, os quais os filósofos chamados inteligências e que chamamos de anjos. Eles são de competir, de acordo com os filósofos, movendo corpos celestes e são creditados, portanto, à administração do universo, como recebido da primeira causa, que é Deus, a virtude influente transmitida em conformidade com o trabalho do governo que se relaciona com a consistência natural das coisas. Mas para eles é atribuída, de acordo com teólogos, o governo do universo, as ordens do Deus Supremo, em mente as obras de reparação, razão pela qual eles são chamados espiritual, enviado em nome daqueles que deveriam ser os herdeiros do saúde. Agora, o homem que dito mundo inferior tem 5 sentidos como 5 portas, através do qual entra em nossa alma o conhecimento de todas as coisas que existem no mundo sensível. De fato, pela visão que entram os corpos sublimes, e outro de cor clara, pelo toque, sólida e corpos terrestres, por sentidos intermédios, corpos intermédios, como por aquosa sabor, ar por auditiva, e evaporável cheiro lua que tem alguma natureza úmida, algum ar e algum ígneo ou quente, como é verem aromatizantes de fumo é clara. Digite, por exemplo, através destes portões ambos os corpos simples, como compostos, que são misturados. Mas, como para o sentido que nós não percebemos apenas particularmente sensíveis, tais como luz, som, cheiro, gosto e as 4 qualidades primárias que apreende toque, mas geralmente sensível, como números, grandeza, figura. O resto é movimento, e tudo que se move é movido por si. Os próprios seres devem mover e descanso, como animais. Quando estes 5 sentidos apreendemos o movimento dos corpos, somos levados, pela mão conhecimento de motores espirituais,
e o efeito de conhecimento do caso. Para a apreensão, na verdade, entra na alma todo mundo sensível como os três tipos de coisas. E estas coisas sensíveis e externas são o que entra pela primeira vez a alma através dos portões dos 5 sentidos. Vem, eu digo, não sua substância, mas por suas semelhanças, formadas pela primeira vez no meio e meio ambiente no membro externo e corpo membro externo para dentro, e isso no poder apreensivo, e assim, a formação das espécies do meio e o meio no corpo e de conversão de energia à apreensão para apreender as espécies faz com que tudo o que a alma apreende exteriormente. E esta apreensão, se é uma coisa conveniente, que é deleite. Deleita-se, de fato, o objeto sentido, percebido por seu resumo ou por causa da beleza, e na audiência, ou por causa da suavidade, como no fato e audição, ou por motivo de salubridade, como na semelhança a gosto e toque. Falando mente adequada. E mesmo se existe o deleite, ela existe por causa da proporção. Mas porque a espécie é certo para a virtude e operação como referência o princípio de que emana, os meios de passagem e o fim que trabalham quer que a proporção são considerados na semelhança, na medida em que a de espécie ou forma, e, assim, a beleza é dito, não a beleza de ser nada além de uma igualdade harmoniosa, ou até mesmo não ser nada, mas um certo arranjo de peças delicadamente ou consideradas na medida em que é o sob a potência, e assim suavidade é dito, para, em seguida, a potência ativo não excede o sofrimento poderem proporcionalmente receptivo no sentido extremo e prazer em moderada, ou ele é considerado, como é justo para a eficácia e impressão, que então é proporcional quando a gente, para dar a impressão, enche paciente desamparado, e isso é curar e nutrir, como, principalmente, no paladar e tato. E assim delectation introduzir objetos externos que encantam por suas semelhanças, de acordo com os 3 modos de prazer na alma: beleza, suavidade, saúde. Após a apreensão e prazer, o julgamento forma-se, em que não só é julgado se é preto ou branco, porque pertence ao sentido particular, ou se ela é saudável ou prejudicial que pertence ao sentido interior, mas também julgados e perceber por que tal uma coisa a deleitato que pede a razão para o deleite do objeto é recebido no caminho. E isso acontece quando a razão investiga como bonito, como maço e quão saudável, resultando não ser que não seja uma proporção de igualdade. Mas este motivo da igualdade é o mesmo em coisas grandes e pequenas, que não se estende às dimensões ou sobre coisas transitórias, nem alteradas pelas mudanças, abstrai de lugar, tempo e as mudanças e torna-se, portanto, imutável, incircunscriptível, interminável e inteiramente espiritual. Quando ensaia uma operação, depurado e abstraindo espécies sensíveis, recebidos substancialmente por os sentidos, faz entrar a capacidade intelectual. E tudo isto o mundo entrou na alma através das portas dos sentidos, de acordo com as 3 operações acima mencionadas: apreensão, deleite e julgamento. E todas estas coisas são vestígios onde podemos investigar nosso Deus. Porque sendo a similaridade de espécies engendrado no meio e, em seguida, impresso no órgão apreende, e levando, com a impressão em primeiro lugar que dá origem, isto é, o conhecimento do objeto, nos faz não entender manifestamente só que desta luz eterna gera uma semelhança ou coiguais, consubstancial e coeterna glória, mas também para quem é a imagem do esplendor invisível de sua glória e a figura da sua substância,
existente em toda parte para sua primeira geração, os engendra objeto sua semelhança em todos os meios, é acompanhado pela graça da união. A espécie junta seu órgão do corpo. Para um indivíduo de natureza racional, por tal uma união pode trazer-nos para o Pai como princípio básico e objeto. Em seguida, todas as coisas cognoscíveis, e eles têm a virtude de engendrar-se as espécies, proclamam claramente que neles, como em espelhos, pode ser visto a geração eterna do Verbo, imagem e Filho de Deus o Pai emana sempre. Do mesmo modo, a espécie que se agrada a tão bonito, liso e saudável, revela que a primeira beleza, suavidade e salubridade em que as primeiras espécies onde há uma igual proporção e respeitam o gerador, sob o qual soma íntima não por fantasmas, mas pela verdade da apreensão, impressão soma saudável que satisfaz e expulsa a todos indigência no captor. Portanto, se o deleite é a união de um adequado com a sua conveniente, se a semelhança de Deus é gerado por si só, é a razão para extremamente bonita, muito suave e muito saudável, e junta-se, na verdade, como a privacidade e, como a plenitude que preenche plena capacidade, que é claro que só em Deus é a fonte e verdadeiro deleite e todos os prazeres nos levar para fora para olhar para isso. Mas o mais excelente mais imediatamente nos leva a especular julgamento com mais certeza da verdade eterna. Porque se o julgamento a ser feito por razões abstrair o lugar, tempo e mutabilidade e, portanto, dimensão, sucessão e em movimento, se é para ser imutável, incircunscriptíveis e infinitas razões, se nada é de fato totalmente imutável, nem incircunscriptível e não infinitas, mas o que é eterno, se tudo eterno é Deus ou está em Deus, se julgarmos certamente algumas coisas, eu digo novamente, por estas razões, julgamos-los. Coisa é revelado que Deus vem a ser a razão para todas as coisas e a regra infalível e a luz da verdade, a luz onde tudo criado brilha infalivelmente, indelevelmente modo, indubitável, irrefutável, incoartável, final, infinita, indivisível e intelectual. Portanto, essas leis pelo qual julgamos com certeza de todas as coisas sensatas para nossa consideração vêm, portanto, eles são infalíveis e indubitável por entender que apreende memória indelével que lembra, irrefutáveis. E apelou para o entendimento dos juízes, como nas palavras de Santo Agostinho, ninguém julgados, mas eles necessidade é de ser imutável e incorruptível, se necessário, incoartáveis como incircunscritas, infinito e eterno, e, portanto, indivisíveis como intelectual e material, não fez, mas não criado, de tal forma que existe eternamente na arte eterna, a qual, através do qual e em que são a maneira todas as coisas, plenamente informado. E, portanto, não julgada pode certamente, mas porque a arte eterna, que é o caminho que não só todos produzem, mas tudo preserva e tudo para fora como sendo ter a primazia da forma entre todas as coisas e como uma regra que todas as cabeças e juízes que nossa alma à medida que entra através dos sentidos. Dilatas essa especulação considerando 7 diferenças de números que, como 7 graus, sob a Deus, como evidenciado por Santo Agostinho no De Vera Religionis Sextum Ophimus, onde é atribuído diferenças números que variam aumentando gradualmente a partir dessas coisas sensíveis ao Criador Supremo de tudo, para ser visto em todos Deus. Diz ele, que há um número de corpos, e especialmente nos sons e vozes, e chama sonantes que há um número abstraídos estes e recebidos nos sentidos, e chama ocorrentes, que há números que vêm da alma ao corpo, como visto nos gestos e danças, e chamou progressiva, existem números no deleite dos sentidos, para a conversão de intenção de espécies sensíveis,
e chama sensual que é um número retidos na memória, e me chamar memoriais, que, finalmente, há um número pelos quais julgamos todos esses números, e pede tribunal. Que, como afirmou, por necessidade estão acima da alma, sendo como infalível e indiscutível. Estas são as únicas impressas em nossos números artificiais alma, que, no entanto, não lista a classificação. Agostinho disse a ser associado a tribunal. Do tribunal é onde emanam os números progressivos a partir do qual são produzidas inúmeras formas de artefatos, de modo que os números em ordem supremos para baixo, através dos meios de comunicação, mesmo aqueles que estão abaixo da média. Também subimos graus números supremos, a partir do som, através dos ocorrentes, sensual e cuecas. Como são, portanto, bela todas as coisas e em certa maneira deliciosa, e como não há prazer ou beleza sem proporção, consistindo principalmente em números, é necessário que todas as coisas são numerosos e, portanto, o número príncipe é exemplar na mente do Criador, e os principais vestígios coisas que levam à sabedoria. Vestígio que, sendo mais evidente a todos e muito próximo de Deus nos leva muito de perto como 7 diferenças ou graus e de compreender as muitas coisas, deliciar-se com numerosas proporções e juiz irrefutavelmente pelas leis de numerosas proporções atrás a conhecê-lo de seres corporais, sujeitos aos sentidos. Das duas primeiras séries que nos levaram a especular lá do Deus em seus traços na forma de 2 asas cobrindo pés descidos, bem pode concluir que todas as criaturas deste mundo levam sensata para o eterno Deus o Espírito que vê gosto, porque eles são sombras, ressonâncias e pintura que primeiro princípio, fonte poderosa, sabe e ideal de que a luz e que plenitude eterna e arte eficiente, exemplante pagador, não são apenas vestígios, brocas e mostra com intuir colocar diante de nós a Deus, mas também sinais de que uma forma divina, que nos foi dado. Eles são, em suma, exemplares ou, ao invés, cópias propostas ao ainda áspera e materiais sensíveis às coisas que são movimento inteligível para coisas como sinal para as almas, significado. Porque, na verdade, as criaturas deste mundo sensível significam as invisíveis coisas de Deus, em parte porque Deus é a fonte copiar para as coisas criadas e porque cada efeito é um sinal da causa, é todas as cópias do espécime, é tudo o caminho que conduz até o fim, parcialmente alto. Representação, em parte por causa da previsão profética, em parte pela operação angélica e em parte por instituição superadede. E toda criatura, por sua natureza, é como uma semelhança ou similaridade da sabedoria eterna, mas especialmente que, na Sagrada Escritura, ele foi feita pelo Espírito de profecia prefigurar coisas espirituais, mas especialmente aquelas criaturas cuja figura Deus apareceria através do ministério dos anjos e importa especialmente, finalmente, que ele queria ser instituído para significar, que não só tem razão sinal comum, mas também sinal sacramental. Segue-se daí que os invisíveis coisas de Deus desde a criação do mundo, tornaram-se criaturas intelectualmente visíveis deste mundo. Então, eles não têm desculpa aqueles que se recusam a considerá-los. Nem sei, nem abençoar nem amar a Deus em tudo de lhe ser, então eu não quero para mover da escuridão para a luz divina maravilhosa. Um Deus vai agradecer nosso Senhor Jesus Cristo, que nos levou para fora das trevas para a sua maravilhosa luz, porque estas luzes por fora temos nos preparado para voltar para o espelho da nossa alma, que brilham as perfeições divinas. Capítulo 3. Especulação de Deus para suas cópias em poderes naturais.
E porque os dois previam graus, levando-nos a Deus por seus restos mortais, pelo qual brilha-lhe em todas as criaturas, nos levou pela mão para voltar para nós, isto é, a nossa mente, que brilha divina imagem, existe, e chegou na terceira série, indo para dentro de nós, como se nós paramos o átrio do tabernáculo, o santo, isto é, no interior onde devemos tentar para ver Deus em um espelho, onde, por meio candelabros, brilha a luz da verdade em face da nossa mente, que brilha, na verdade, a imagem da Santíssima Trindade. Entra, portanto, em si mesmo e assistir a sua alma ardentissimamente ama a si mesma. Não é amor, se não sabia, não se sabe se não é lembrado, porque nada que entendemos por inteligência que não está presente em nossa memória e, assim, te avisar, não com os olhos da carne, mas com os olhos da razão, que sua alma tem 3 poderes: memória, intelecto e vontade. Considere-se, então, operações e habitudes destes 3 poderes e verão a Deus por vós, por imagem, que é para ver como através de um vidro mau. E, de fato, a operação de memória não só é reter e representam o presente, corpo em temporários, mas sucessivas, simples e eterna. Para a memória retém coisas lembrança passado, que ele engloba o presente para o futuro, previsão. Também mantém as coisas simples, que são os princípios da quantidade, e discretas e contínuas, como ponto no momento e unidade, sem a qual nada é possível para lembrar ou pensar neles como eles começam. Também mantém os princípios e axiomas da ciência não apenas como eterna, mas forma eterna, porque, como um uso da razão nunca pode esquecê-los, de modo que em ouvir para eles, não pagá-los parecer favorável, e isso não é como se eu comecei a entender, em seguida, mas reconhecendo. O que se fosse inata e da família, o que é evidente, uma princípios proponentes como estes, de qualquer ser um é afirmada ou negada. Ou, o todo é maior do que a sua parte. Ou outra qualquer um axioma que não é possível ser contradizer-se claramente. Portanto, por causa da primeira retenção atual das coisas temporais, a saber, o passado, presente e futuro, a memória é uma imagem da eternidade, cai o indivisível presente se estende a todos os momentos. Para a segunda retenção é de que a memória é possível ser informado não só do lado de fora por fantasmas, mas também de cima, ficando maneiras simples que não podem entrar pelas portas dos sentidos ou pelas representações de objetos sensíveis. Pelo terceiro retenção apresenta-se uma luz imutável, que lembra verdades imutáveis. Devemos ter. E assim, por meio das operações de memória, é claro que a alma é imagem e semelhança divina, de modo que se apresenta como o presente de Deus, que conhece em ato, mas apenas potencialmente ser capaz de possuir ele e a participarem de sua. O funcionamento do poder intelectual está no significado dos termos, proposições e inferências. Então, na verdade, sabe compreender os significados dos termos quando ele vem à compreensão, por definição, para cada um deles. A definição, contudo, ser dada a termos mais gerais, e estes têm que ser definidos por outro, mais geral ainda alcançar a suprema generalizimus, ignorado que não pode ser entendido abaixo termos por meio de definição. Então, sem saber o próprio ser, você não pode satisfazer plenamente a definição de uma determinada substância também. Também não pode ser conhecido estar sozinho sem saber suas propriedades, que são unidade, verdade do bem.
E uma vez que ser pode ser visto tão pequeno como estar cheio, tão perfeito como um perfeito, como estando em poder e como estando em ato, como quid secundum e como sendo simpliciter, como sendo tendencioso e como sendo completo, como transitória e como sendo permanente, como sendo para o outro e como o próprio ser, como sendo não misturado e como sendo puro, como sendo dependente e como sendo absoluta, tal como anterior e posterior, como sendo variável, como sendo não mutável, como sendo simples e como sendo composta, e como em qualquer forma pode atender às negações e defeitos senão por declarações. Coisa clara é que a nossa inteligência não vem, por meio de análise, à consciência plenária de qualquer ser criado, a menos que ajudado o conhecimento do ser puro, muito completo e absoluto, que está sendo simpliciter e eterno, ser no qual os motivos de todas as coisas em sua pureza são. Em seguida, como eu poderia saber a inteligência que tal coisa é falho e incompleto não tinha conhecimento de estar livre de defeitos? E proceder desta forma nos outros e condições tratadas. E então dizemos, com toda a verdade, que o entendimento compreende o significado das proposições quando se sabe ao certo que elas são verdadeiras. E sabendo que isso é saber que não pode ser enganado em tal entendimento. Você sabe, na verdade, que tal verdade não pode ser de outra forma, saber como saber que a verdade é imutável. Mas ser mutáveis? Ponto de interrogação nossas mentes. Você não pode ver a verdade brilhando imutavelmente senão sobre outra luz que brilha de forma totalmente imutável. É criatura impossível estar sujeito à remoção. Em seguida, ela é conhecida em que a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo, que é a verdadeira luz e a palavra que no princípio era Deus. Mas nossa compreensão então percebida, com toda a verdade, o sentido de uma ilação quando ele vê que a conclusão necessariamente segue das instalações, que não só olha para os termos necessários, mas também nos contingentes, como, por exemplo, se o homem corre, o homem se move. E essa necessidade é percebida não só nas coisas existentes, mas também em relação não existente. Assim como o homem existe, a conclusão se segue, se o homem corre, o homem se move, então segue-se também, que o homem não existe. Mas a necessidade de tal ilacione não vem da existência de estar no campo, pois tal existência é contingente, nem a existência de coisas na alma, como afirmam a alma, não existe realmente, se tornaria uma ficção. Em seguida, vem de que a exemplaridade da arte eterna, em que as coisas têm aptidão e respeito mútuo, como é representado na arte eterna. E, como diz Agostinho no livro de Vera Religione, verdadeiramente luz vem por razões que a verdade lutar para alcançá-la. Onde você vê claramente como unida é a nossa compreensão da verdade eterna. Pois nada verdadeiro pode saber, mas eu ensinei a ela. Que você pode ver por si mesmo que você ensina a verdade, como os desejos e imaginações não impedem luz, interpondo como a névoa entre você e o raio da verdade. E a operação da virtude eletiva é fácil de ver na placa, no julgamento e desejo. O conselho é para saber qual é o melhor, isso ou aquilo. Mas nada é dito, mas o melhor acesso a ideal, e acesso a ideal é maior semelhança. Então ninguém sabe se uma coisa é melhor do que outra sem saber que mais se assemelha ao ideal. Mas ninguém sabe que uma coisa é mais parecido com um outro sem saber
como eu não sei se ele é como Peter não saber ou saber quem é Peter. Em seguida, tudo o que pede o que é o melhor é impresso necessariamente a noção de sum bonum. E o verdadeiro julgamento das coisas, sujeito ao conselho, vem de uma lei. Não, na verdade, julgar com certeza sobre a lei, se não é verdade não só que a lei é reta, mas que não deve julgar, mas os nossos mentes e os juízes. E como você não pode julgar a lei, que os juízes precisamente, segue-se que a lei é superior à nossa mente e julgá-lo pelo que, de acordo se impresso. De modo que nada é superior à mente humana, mas aquele que o fez. Então nosso poder deliberativo ao julgar e resolve até a última análise, vem batendo na leve divina. O desejo finalmente versa principalmente sobre o que a maioria dos movimentos. Supremamente ele se move o que mais gosta, mas amá-la muito felizes e felicidade não é alcançada, mas possuindo o ideal e definitivo fim. Então nada desejo humano extravagante, mas a bem mais elevado ou que diz condenar o bem mais elevado, ou que é, aparentemente, o bem mais elevado. Tal é a eficiência do maior bem que, se não fosse por seu desejo, nada pode amar a criatura, que engana e cai em erro, quando ele assume realidade precisamente o que é, mas efígie e simulacro do bem maior. Veja que como perto de Deus é a alma e como a memória leva para a eternidade, a inteligência a verdade e poder eletivo com a suprema bondade, de acordo com as suas respectivas operações. E se nós consideramos a ordem, a origem e virtude desses poderes, a alma leva a mesma Santíssima Trindade. Como a memória é nascido inteligência como sua prole, porque então nós entendemos quando a semelhança é presente na memória, ele reverbera no ápice de entendimento, que é verbo mental, mente gerando verbo e amor. Estão em correspondência com a memória, inteligência e vontade, os poderes estão interpenetrando com substancial, o iguais e coeva na ausência mútua e memória, inteligência e amor como um nexo de ambos de essas três coisas é exalar. Então, Deus, sendo perfeito Espírito, tem memória, inteligência e vontade, e também tem não só o seu verbo gerado, mas também o seu amor exalado, que necessariamente distinguido por ocorrer um ao outro, a produção não essencial ou a produção acidental, mas a equipe de produção. Considerou, portanto, a alma em si, por si só como um espelho sob para especular a Santíssima Trindade do Pai, a palavra é amor, trindade de pessoas como coeterna, como coiguais e tão substancial que cada um deles é no outro, não sendo, no entanto, uma outra pessoa, mas três único Deus. Neste especulação de que a alma tem seu trino começando, através de seus poderes, trino em números, que é a imagem de Deus, ajudar as luzes da ciência, as luzes que perfeito informar e representam mais abençoado Trindade de três maneiras. Ele tem que saber que é toda a filosofia ou natural, ou racional, ou moral. O primeiro é a causa da existência, e que leva para o poder do Pai, a segunda razão do entendimento, e, portanto, leva à sabedoria da palavra, e o terceiro, na ordem de vida, e, portanto, leva à bondade do Espírito Santo. Além disso, o primeiro, filosofia natural, é dividido em metafísica, matemática e física, dos quais um lida com a essência das coisas, o outro sobre os números e figuras, no terceiro naturezas, virtudes e operações difusivos. E assim a primeira leva ao primeiro princípio, que é o Pai, o segundo a sua imagem, que é o Filho, do terceiro para o presente, que é o Espírito Santo.
A segunda, a filosofia racional, está dividida em gramática, o que torna os homens capazes de se expressar, lógica, o que os torna afiada para a repreensão, e da retórica, o que os torna corajoso para mover ou persuadir, que também aponta para o mistério da própria Trindade Santíssima. O terceiro, a filosofia moral, é dividido em monástica, doméstica e política. Daí a primeira ensina a inacibilidade, primeiro princípio, o segundo a familiaridade do Filho, e o terceiro a liberalidade do Espírito Santo. Todas essas ciências têm seu certo e infalível como luzes e raios que descem das regras lei eternamente. Então nossa mente, irradiado e banhado em muitos esplendores, não sendo cego, pode ser conduzida considerando-se a contemplação do que é luz eterna. E, de fato, irradiação e consideração de tal luz suspende os sábios na admiração e, por outro lado, tolos move, cumprindo o que o profeta disse, iluminando você maravilhosamente das montanhas eternas foram perturbados aqueles coração insensato. Capítulo 4. Especulação de Deus em sua imagem, reformado pelo Brindes. Mas por que isso acontece? Para contemplar o primeiro princípio não só através de nós, mas estar em nós, e este, o segundo, é mais excelente do que o primeiro, assim que esta maneira de considerar recebe o quarto grau de contemplação. Coisa estranha parece, de fato, que, depois de ter mostrado quão perto a Deus é a nossa alma, é tão poucos especular-se o primeiro princípio. Mas a razão é óbvia, a alma distraído com cuidado, não entra em si através da memória, nublado com os fantasmas da imaginação, não em se retornar pela inteligência, e seduzidos pelos desejos, não retorna a si mesma pelo desejo da suavidade interior nem a alegria espiritual. Portanto, prostrou inteiramente estas coisas sensíveis, você não pode voltar atrás em si mesmo em Deus essa imagem. E porque onde cai, não deve necessariamente estar mentindo. Se ninguém pode apertar as mãos e ajudá-lo a obter de volta, não poderiam nossa alma subir mente perfeita do cointuicione o sensível próprio e a própria verdade eterna, se verdade, tomando a forma humana em Cristo coisas não teria feito em escala, reparar a primeira escala que faliu em Adão. Aqui, no entanto, iluminado pela luz natural da razão e da ciência adquirida, você não pode obter-se para se alegrar no Senhor se não for através de Cristo, que diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim, será salvo, e deve entrar e sair e achará a pastagem. Mas essa porta é não nós, mas acreditando que Ele, esperando por Ele, amá-lo. Portanto, se queremos voltar para a fruição da verdade, como um outro paraíso, é necessário que entramos através da fé, esperança e caridade o mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, que se torna a árvore vida plantada no meio do paraíso. A partir daqui é que a imagem da nossa alma se revestido com as três virtudes teológicas que pacificadas, leves e perfeitos, e, portanto, a imagem é reformada e feita de acordo com acima a Jerusalém membro da militante Xuxi, que é, de acordo com o apóstolo, filha de Jerusalém celeste. Porque ele disse assim, que Jerusalém que de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. A alma, então, que acredita, esperança e ama Jesus Cristo, que é a palavra encarnada, incriado e inspirada palavra encarnada, incriado e inspirado, ou seja, caminho,
verdade e vida, crendo pela fé em Cristo como é a palavra incriado, palavra e esplendor do Pai, restaura a audição e a visão espiritual, ouvido, para receber as palavras de Cristo, vista, para olhar de perto aos esplendores da luz. E por muito tempo para a esperança de receber a palavra inspirada recuperado por desejo e afeto, cheiro espiritual. Quando a caridade abraça a palavra encarnada, recebendo dele prazer e passar ao amor estático, recupera paladar e tato. Recuperados sentidos espirituais, enquanto vê e ouve cheiros, gostos e abraça seu marido, agora pode cantar esposa do Cântico dos Cânticos, composta para o exercício de contemplação na 4ª série. Ninguém chega, mas ele recebe, porque mais é a consideração intelectual que afetiva a experiência. E, a este nível, irreparados sentidos interiores para ver o mais bonito, ouvir o extremamente harmonioso, sentir o cheiro do altamente perfumado, como extremamente suave e agarrar o mais delicioso, é a alma pronto para excessos mentais, e este pela devoção, pela admiração e exultação, que correspondem aos 3 exclamações feitas no Cântico dos Cânticos. O primeiro nascido da abundância de devoção, o que torna a alma como colunas de fumaça, perfume feito de mirra e incenso. A segunda, a excelência de admiração, o que faz com que a alma como a aurora, da lua e do sol, de acordo com a progressão de iluminações de suspensão a alma, por causa da admiração, do cônjuge contemplada. O terceiro, a superabundância de exultação, o que torna a alma transbordante super soft deleite, suportado inteiramente ao seu amado. E conseguido isso, o nosso espírito é feita hierárquica para subir, sendo como é, em conformidade com a Jerusalém celeste, onde ninguém entra sem se para baixo o primeiro coração pela graça, como São João viu em seu Apocalipse. Mas então ele desce para o coração, quando a alma reformada pelas virtudes teologais, para os prazeres dos sentidos espirituais e suspensões de êxtase, torna-se hierárquico, ou seja, purgado, iluminado e perfeito. E assim o nosso espírito também é adornada com notas dos 9 ordens, a ordem organizado interiormente com atos de anunciar, ditando, liderança, ordem, confirmar, imperar, receber, divulgar e ungir, gradualmente atua correspondem aos 9 ordens de anjos, relacionando as 3 primatas dos actos acima da alma humana com a natureza, os 3 seguintes com a indústria e os 3 últimos com a graça. E de posse destes graus, a alma, entrando em si, entra em Jerusalém acima de onde, considerando as ordens de anjos, Deus as vê, que moram em si, fazer todas as suas operações. É o que diz São Bernardo ao Papa Eugênio: Deus, como caridade, amor nos serafins, como verdade conhecida nos querubins, como equidade, sentados em tronos dominem dominações como majestade, governa os principados princípio, defende poderes como a salvação nas virtudes, trabalhar como uma fortaleza nas arcanjos, revelado como luz e anjos assistências na piedade. Ordens de anjos, onde Deus é tudo em todos pela contemplação do próprio Deus nas almas em que habita através dos dons de sua caridade afluentíssima. Para este nível a especulação serve especialmente de preferência considerando escritura de inspiração divina, e ao nível anterior serve filosofia. E a escritura refere-se principalmente sobre as obras de reparo. É que há, acima de tudo, fé, esperança e caridade, virtudes que têm de reformar a alma e, especialmente, da caridade. Diz o apóstolo ao fim dos preceitos, como vem de um coração puro, boa consciência e de uma fé sincera.
Ela é, de acordo com o apóstolo, a plenitude da lei. E nosso Salvador garante que toda a lei e os profetas penduraram em duas disposições da mesma lei. Este é o amor de Deus e o amor ao próximo, preceitos que se vê o mesmo esposo da igreja, Jesus Cristo, que é templo de Deus e do próximo, Senhor e irmão, o Rei e amigo, o órgão criado e encarnado, nosso antigo e reformador, sendo como é o Alfa e o Ômega, que também é o hierarca supremo que purifica, ilumina e aperfeiçoa sua esposa, que é toda a igreja e cada uma das almas santas. Assim que esta hierarquia trata toda a Escritura, que nos ensina a purificar, iluminar e aperfeiçoar-nos. E isto de acordo com 3 leis que comunicá-las, a saber, a lei da natureza, escrita e graça, ou melhor, de acordo com as suas 3 leis principais, tais como a lei mosaica, purifica, revelação profético, e que ilustra a doutrina evangélica, que aperfeiçoa, ou melhor ainda, de acordo com os seus sentidos espirituais, que são 3. O tropológico, que purifica viver honestamente, o alegórico, que ilumina a entender claramente, e a anagogical aperfeiçoa através de excessos mentais e percepções amanteigados de sabedoria, de acordo com as 3 virtudes teologais mencionados, e os sentidos espirituais de reformado, e os 3 excessos e atos hierárquicos previsto alma, que retorna nossa alma dentro especular a Deus entre os esplendores dos santos, e neles, como na cama, dormir em paz e descanso, enquanto invocando o marido não acordar até que proíbem a sua vontade. E essas 2 classes médias, pelo que contemplamos Deus dentro de nós, e espelhos imagens criadas, e este modo de asas para voar, que ocupam o lugar do meio, entendemos que poderes naturais da alma racional, em suas operações, habitudes e hábitos científicos nos conduzir pela mão, para as perfeições divinas, como visto no 3º grau. Nós carregamos também Deus os poderes da própria alma reformada por hábitos livres, os sentidos espirituais e excessos mentais, que é evidente na 4ª série. Acima de tudo, eles nos levam a Deus operações hierárquicos da alma humana. Purificação, iluminação e perfeição. Revelações hierárquicos das Escrituras dadas a nós por anjos de acordo com o apóstolo, a lei foi dada a nós por anjos, intervindo o mediador. E, finalmente, hierarquias e ordens hierárquicas para ser arranjado em nossa alma, de acordo com a Jerusalém do Alto, levam-nos pela mão de Deus. Repleto nossas almas de todas essas luzes intelectuais, e habitada por sabedoria divina como Deus se casa, ficando constituída filha, esposa e amigo de Deus, membro, irmã herdeira de Cristo, que é a cabeça, no templo, acima de tudo, o Espírito Santo, que é fundada pela fé, levantada pela esperança e consagrada a Deus para a santidade da alma e do corpo, tudo o que é feito pelo mais sincera caridade de Cristo, derramado para fora em nossos corações pelo Espírito Santo nos deu, Espírito necessário conhecer os segredos de Deus. Pois, assim como ninguém sabe as coisas do homem, mas apenas o seu Espírito, que está dentro dele, nem as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Arraguemo-nos, pois, e fundemo-nos na caridade para que possamos compreender com todos os santos, qual é o comprimento da eternidade, a latitude de liberalidade, a altitude da majestade e profundidade de sabedoria, aos quais o julgamento pertence. Capítulo 5. Especulação de Deus unite pelo nome primário. Está sendo. E isso não acontece apenas contemplar a Deus fora e dentro de nós, mas também sobre nós. Para fora para seus vestígios, a sua imagem impresso na luz em nossas mentes,
A luz é a luz da verdade eterna, porque a nossa mente de forma imediata é informada porque a verdade. Aqueles que tenham exercido no primeiro modo entraram no tribunal diante do tabernáculo, os do segundo entraram no santo. Os do terceiro vêm com o sumo sacerdote no santo dos santos, onde acima da arca são os querubins de glória a proteger o propiciatório, pela qual não significa 2 modos ou graus de contemplar as perfeições divinas invisíveis e eternas, modos ou graus que lidam com Deus, um dos seus atributos essenciais e outro a propriedade pessoal. O primeiro modo, em primeiro lugar, define o aspecto homem-ser, revelando que é o primeiro nome de Deus. O segundo modo define a aparência da alma na boa, revelando que é o primeiro nome de Deus. O primeiro nome, ser, especialmente refere-se ao Antigo Testamento, pregando, acima de tudo, a unidade da essência divina. Assim Moisés foi dito: eu sou quem eu sou. O segundo nome, o bem, refere-se ao Novo Testamento, que determina o número de pessoas, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Assim, o nosso Mestre Cristo, desejando para elevar o jovem observador perfeição evangélica da lei, principal e precisão atribuído a Deus o nome de Deus, ninguém é bom, ele disse, mas Deus. Motivo Damasceno, seguindo Moisés é dito para ser o principal nome de Deus, enquanto Dionísio, seguindo a Cristo, diz que o nome divino primário é bom. E assim, quem quiser para contemplar as invisíveis coisas que conduzem essencialmente relacionam, anexar o aspecto alma no ser e entender que serem-se de modo mais certo de que nem pode pensar de que não existe, a mais pura não ser oferecido, mas orientando-os e totalmente compreensão não ser, nem é oferecido nada, mas o mesmo entendimento totalmente orientando-os e ser. Porque, assim como nada absolutamente nada de ser ou suas propriedades, nem ser nada não ser, nem em ato nem em poder, nem em sua verdade objetiva nem na nossa estimativa. E, de fato, como não é privado de ser, não é concebido pelo intelecto, mas através de estar, mas não é concebido por outros ser, uma vez que tudo é entendido como sendo, ou entendido como estar no poder ou entendido como estando em ato. Mas senão ele não é compreendido, mas por ser, ou estar no poder, mas por estar em ato, e se estar significa o acto de ser pura, em seguida, a primeira coisa a ser entendida é o entendimento, e esse ser é o ato puro. Mas esse ser não é o ser particular, que é limitado para vir em mistura com o poder, ou ser analógico, que nada tem a actuar, não existir de todo. Então nós temos que ser ao ser divino. Ele é, portanto, coisa estranha cegueira mental, que não considera o que ele vê em primeiro lugar e sem o qual nada pode ser conhecido. E aqui, assim como o olho, atento às diferenças em várias cores, não vê a luz pela qual vê os outros, e mesmo quando você vê-lo, nenhum aviso, de modo que o olho da nossa mente, aplicada a seres universais e particulares, e não também adverte que é em cima de todos os tipos. Até mesmo essa primeira coisa mente é oferecida e outras coisas são não apresentado a ele, mas pelo mesmo estar. Onde ele aparece com toda a verdade que o olho do morcego é comparado à luz, que a nossa mente em comparação com as coisas muito óbvias da natureza e a razão é porque, acostumados à escuridão seres e fantasmas do sensível, não parece ver que há qualquer coisa que olha a luz de ser alta, sem entender que mesmo a escuridão é a suprema iluminação da mente, não há outra maneira que o olho vê parece-lhe pura luz não vejo nada.
Portanto, considerar cuidadosamente que ser puro, se você puder, e mostrar-lhe que este ser não pode ser concebida como sendo recebido de outro ser, e, portanto, eu concebo como encompassing-lhe em primeiro lugar, não é possível para vir para fora do nada outro ser. E o que ser de você se o ser puro não é em si mesmo? O ser puro é carente em tudo e irá oferecer não ser, e, portanto, pode não iniciar ou nunca acaba, por isso deve ser dito eterna. Ele também irá oferecer como de qualquer forma o que tem em si, mas o que é o mesmo ser, e, portanto, você será oferecido não como um composto, mas como a maioria simples. Ele também irá oferecer como excluindo qualquer possibilidade. Tudo o que é possível, de alguma forma algo não para ser. E, portanto, como muito atual no extremo. Você será oferecido como defectível que não tem nada, e, por conseguinte, como perfectíssimo. Ele vai oferecer, finalmente, excluindo qualquer em muitos pluralização, e, por conseguinte, como uma unidade. Após ser-se de ser puro, para ser simpliciter e ser absoluta, é também a principal, eterno, mais simples, muito atual, perfectíssimo e unicíssimo. E essas perfeições são tão certo que quem sabe ser puro, ou acha que pode qualquer coisa contrária a alguns deles, sendo a perfeição como envolvido leva a outra. De fato, porque isso é absolutamente ser, por isso, e absolutamente primeira, por ser absolutamente de primeira, porque não vem de outro ser ou pode vir do próprio, então é eterna. Item, sendo o primeiro e eterno, por isso não é composto de vários elementos, então é mais simples. Item, sendo a primeira, eterna, mais simples, por isso é-se nada nele de possibilidade misturado com ato, em seguida, e muito atual. Item, sendo a primeira, eterna, mais simples e sempre presente. Por isso é mais perfeito, nada está faltando e você pode adicionar qualquer coisa. Ser o primeiro, eterno, mais simples, muito atual e mais perfeito, por isso é unicíssimo. E dizer o mesmo, por causa do abrangente respeito e superabundância de todas as outras perfeições. E, de fato, que se baseia absolutamente por superabundância não é possível chegar a acordo, em vez de um. Portanto, se Deus nomeia-se primária, eterno, mais simples, muito atual e mais perfeito, impossível é não só concebida como inexistente, mas isso não é um deles. Escuta, pois, ó Israel, o teu Deus é o único Deus. Se estas coisas olhar na simplicidade pura de espírito, você vai ver um pouco ilustração cheio de luz eterna. Mas onde você chegar até a admiração, para o mesmo estar juntos é o primeiro e o último, eterno e inteiramente presente, simples, mas a maioria, muito atual e tudo em todos imutável e mais perfeita e imensa, com Uniself, unicíssimo. Se essas coisas com uma mente admirar puro, vai encher-lhe mais luz. Também entendo que esta é a última, porque é o primeiro. E a razão é que estar em primeiro lugar, tudo o que faz ele faz em atenção para si mesmo, e, assim, ser o primeiro de necessidade é o objetivo final, o início e a consumação, o alfa e ômega. Por isso, é inteiramente presente, porque é eterna. E, portanto,
é eterno. Ele não vem de outro, nem deixa de existir por si só, nem passar de um estado para outro. Então ele tem passado nem futuro, só o presente. Portanto, cabe, porque é mais simples. E, de fato, sendo como é mais simples em essência, portanto, deve ser máxima virtude ao poder, mais unida ou mais virtude é infinito. Por isso, é todo imutável, porque é muito atual. Porque se é muito atual, é ato puro, e ato puro adquire nada de novo nem nada que seja perde, e, portanto, ele não suporta a remoção. Porque é imensa, porque é muito perfeito. Desde que perfectíssimo nada que você possa pensar melhor ou mais nobre ou mais digna, e, portanto, maior do que ele ser é tão imensa. Por isso, e abrangente, porque é extremamente um. Ele tem que saber que o ser unicíssimo é o princípio universal de toda a multidão, e, portanto, é a causa universal que produz tudo, tudo instancia e tudo termina, sendo como é a sua causa de existir, a sua razão de entender e fim da vida. Em seguida, ele é abrangente, não gosto a essência de todas as coisas, mas como é, no mais alto grau, a causa transcendente e universal de todas as essências, porque em virtude do qual, sendo muito unidos em essência, é extremamente infinita e múltipla na eficiência. Olhando para trás, podemos concluir, para o ser puro e absoluto, sendo simpliciter, é primário e último, porque é a origem de todas as coisas e por isso todos os que consomem. Porque é eterno e inteiramente presente, portanto, contém e penetra todas as durações, que se seu centro e circunferência. Porque é simples, mas o máximo, é tudo em todas as coisas e tudo de todas elas, vir a ser, portanto, a esfera inteligível, cujo centro está em toda parte e cuja circunferência é lugar nenhum. Porque é muito atual e totalmente imutável, por isso, mantendo-se estável, dá movimento a todas as coisas. Porque é mais perfeita e imensa, por isso, é em todas as coisas, mas não incluídas, fora de todas as coisas, mas não excluída, mas acima de tudo não levantada, abaixo de todas as coisas, mas não prostrar. Porque é unicíssimo em todos. Abraçar, é tudo em todas as coisas, embora eles são muitos e aquele, isto é porque, por causa de sua simples unidade, por sua verdade pura e sua maior bondade sincera, se tudo fechado na virtuosidade, todos exemplaridade e todos comunicabilidade. E assim todas as coisas são dele e são por ele e existem nele, sendo como ele é onipotente, onisciente e incompassível e boa, o que parece perfeitamente que ser feliz, como Moisés disse, eu te mostrar tudo de bom. Capítulo 6. Especulação de Trinidade. Em seu nome bendito é bom. Atributos considerados essenciais. Devemos levantar os olhos da inteligência para com a intuição da Santíssima Trindade, para a colocação de um querubim junto a outro querubim. E, verdade seja dita, bem como a consideração dos atributos essenciais de ser não é apenas o princípio radical, mas também o nome dado a conhecer os outros nomes, de modo a contemplar emanações pessoais. Bom é o primordial fundação. Sabe e entende o que é dito que todos em todos os excelente, em comparação com o qual nada pode ser melhor concebido. E tal é para que ele não pode ser concebido, o que é devido, como não existente,
como quer é absolutamente melhor do que não existe lá, e ainda é tal que ele não é possível para conceber corretamente, mas concebendo como trino. Bom mesmo é difusivo de si mesmo, em seguida, alta é muito altamente difusivo de si mesmo. Mas a propagação não pode ser curto, não sendo tempo hipostática real e intrínseco, substancial e natural e voluntária, liberal e necessário, infalível e perfeita. Portanto, na ausência de uma produção atual e consubstancial, com a vida eterna no bem maior, e também uma pessoa tão nobre como a pessoa que produziu o modo de geração e exalação, forma que é o princípio eterno eternamente está começando seu mandato principados, então você tem um ente querido e coamado, um gerado e exalou, a saber, o Pai do Filho e do Espírito Santo. Nunca existiu o bem maior, porque então não é muito difusa. E, em relação à imensidão da bondade eterna, disseminação temporária nas criaturas é, mas como um centro ou ponto, que é por isso que é possível conceber mais uma divulgação mais ampla, o que seria aquele em que o bem difusivo e comunicar a outra toda a sua substância e natureza. Então a maioria não seria bom, se a si mesmo e conceitualmente, faltava a distribuição de montante. Portanto, se o olho da mente pode cointuir a pureza do que a bondade, que é o puro alto de amor caridosamente princípio com o amor livre, porque amor é composta tanto de amor, que é a maneira extremamente rica da natureza e do vai se espalhar, que está se espalhando por meio da palavra, em quem todas as coisas são ditas, por doação, em quem os outros presentes são doados, você entende que, por causa da comunicabilidade soma de bom, existe necessidade da Trindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pessoas sendo muito boa, por necessidade são altamente transmissíveis, e ser altamente transmissíveis, muito consubstancial sendo muito, muito semelhante e configurável, para ser transmissíveis, consubstancial e configurável extremamente altamente coiguais e, portanto, altamente coeterna, propriedades da soma resultante com intimidade, porque não apenas uma pessoa é necessariamente por outra devido à circunimcesione soma, mas também um trabalho uns com os outros por causa da identidade abrangente da substância, sob operação a mesma Santíssima Trindade. Mas ao contemplar estas coisas, cuidado de pensar que você compreender o incompreensível. Para nestes 6 devoções pro você tem que ainda consideram algo que vai tomar o temor de admiração. Porque neles a transmissibilidade soma com as propriedades da soma consubstantiality pessoas com pluralidade de hipostases é concluído. A suma configurabilidade, semelhança, com personalidade distinta, o coequality soma com a ordem, o coeternity soma com a emanação e a soma com intimidade e com a missão que, na visão de tantas maravilhas, não é levado em admiração. E pelo caminho, para levantar os olhos para o bem de toda a bondade, certissimamente entender que todas estas maravilhas estão na Santíssima Trindade. Porque se a comunicação total e verdadeira difusão, existe verdadeira origem e verdadeira distinção, e porque a comunicação é total e não parcial, por isso o alto comunica o que ele tem e tudo o que ele tem. Em seguida, ambos como emanando produzido distinguem-se pelas suas propriedades e são essencialmente uma. Distinguido por, digamos, as propriedades, tem pluralidade bens pessoais de hipóstases, emanação do princípio, ordem, e não depois, mas de origem, missão, em suma, que não é uma mudança local, mas de livre inspiração por causa da autoridade da
autoridade responsável, pessoa produtiva no que diz respeito ao envio do enviado. E como a mesma coisa na substância, por isso, e absolutamente necessário que ponto identificado em essência, como a dignidade, a eternidade, a existência é incircunscriptível ser. E assim, quando essas coisas um para o outro separadamente, o pensar, onde você vê a verdade, e considerá-los em relação uns com os outros, onde permanecem suspensas em profunda admiração, e assim, de modo que sua ascensão alma pela admiração, contemplação admirável, você tem que considerar todos eles no seu relacionamento mútuo. E, de fato, esse mesmo vir a significar os querubins, que se entreolharam. Nem nenhum mistério que ambos estavam a olhar, e olhar em você, e os seus rostos para o propiciatório, para que ele cumpra o que diz o Senhor São João, neste a vida eterna é conhecê-lo, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem você enviou. E isso é essencial que nós admiramos e propriedade pessoal, não só em si, mas também comparando-os com a união extremamente admirável de Deus e do homem na pessoa divina de Cristo. Se você, então, um dos querubins, quando você contemplar os atributos essenciais de Deus, se você admira que o ser divino é em conjunto primeira e última, eterno e inteiramente presente, mais simples e máximo incircunscrito, tudo em todos os lugares, mas nunca entendi, muito atual, mas não se moveu, perfectíssimo sem supérfluos ou diminui, mas ainda assim, imenso e infinito unicíssimo sem limites, mas todos, abraçando, porque ele contém em si todas as coisas, isto é, toda a virtude, toda a verdade e todo o bem. Pasma-te ele que o primeiro princípio é unido à última. Deus formou um homem no sexto dia, o princípio eterno com um homem temporais, nascido da Virgem na plenitude do tempo. O mais simples princípio de que é inteiramente composto. Há muito princípio de corrente que sofreu muito e morreu, a mais perfeita e imensa com a qual é pequena inicialmente, o unicismo e o mínimo do princípio com uma única natureza, composta e diferente dos outros, ou seja, com a natureza humana de Jesus Cristo. Se você estiver do outro querubim, contemplando o próprio povo, se você admira assistindo, existe comunicabilidade com propriedade, com substancialidade com a pluralidade, a similaridade com personalidade, com igualdade com ordem, com eternidade com produção e com intimidade com missões. Porque o Filho enviado pelo Pai e pelo Espírito Santo, por sua vez, coexistente com o Pai e o Filho, não separar-se dele sempre, é enviado por ambos do Olha para a misericórdia e maravilha-se em Cristo vem a consistir união pessoal, tanto a trindade de substâncias como a dualidade da natureza, a todos. Conformidade abraçando com a pluralidade de vontades, predicação mútua do divino ao humano e ao humano para o divino com a pluralidade de propriedades, a única adoração com a pluralidade de excelências. A única exaltação acima de todas as coisas com pluralidade de dignidades e o único domínio com a pluralidade de poderes. Nesta consideração é onde a nossa alma, a visão do homem formado na imagem de Deus, como se fosse o sexto dia, encontra a iluminação perfeita. Porque a imagem de ser uma semelhança expressiva, a nossa alma, contemplando a Cristo, Filho de Deus e imagem da do Deus invisível, por natureza, a nossa humanidade tão maravilhosamente exaltado e tão inefável unida. Vendo, eu digo, em Cristo reduzida para conduzir o primeiro e o último, a alta e pequena, a circunferência e o centro, o alfa e o ômega, o efeito e a causa, o Criador e a criatura, a palavra escrita dentro e fora, veio como um objeto perfeito para Deus para alcançar a perfeição de suas iluminações na sexta série,
e no sexto dia, de modo que nada é deixado mais do que o dia de descanso, em que pelo excesso mental, descansar visão da mente humana de todos os trabalhos realizados. Capítulo 7. Excesso mental e mística em que se deu descanso para a compreensão, mas são transferidas totalmente a Deus afeto devido ao excesso. Ter visitadas, portanto, estes 6 considerações são como 6 degraus do trono do verdadeiro Salomão, através do qual se a paz, onde o verdadeiro descanso tranquilo na mente e pacificadas, e uma Jerusalém interior, ou 6 asas do querubim que é a alma do verdadeiro contemplativo e ilustração, cheio de sabedoria celestial, pode levantá-lo para cima ou para os primeiros 6 dias, nos quais a alma deve ser exercido para vir finalmente para descansar no sábado. Ter nossas almas, repito, constituído Deus fora de si mesmo pelos restos e vestígios, dentro de sua imagem e a imagem, e em si mesmo, e não apenas a semelhança da luz divina brilha em nossas mentes, mas na mesma luz, de acordo com as possibilidades de condição da estrada e exercício mental depois de ter atingido a 6ª série, para especular no primeiro e no mais elevado princípio e mediador entre Deus e os homens, nomeadamente em Jesus Cristo, se pergunta que não ter de qualquer maneira semelhante nas coisas criadas, superando todos perspicácia da compreensão humana. Isto é que permanece ainda, transcender e ir além especulando tais coisas, não só neste mundo sensível, mas também em si, o trânsito em que Cristo é caminho, a porta, a escala e o veículo como um propiciatório colocado sobre a arca e se escondeu em Deus por tantos séculos sacramento. Quem quer que isso parece propiciatório, transformando todo o seu rosto, e parece suspenso na cruz com sentimentos de fé, esperança, caridade, devoção, admiração, alegria, honra, louvor e júbilo, que celebra com a Páscoa, ou seja, de trânsito, de modo que, sobre a haste da cruz, passando pelo Mar Vermelho, entrar no Egito no deserto, onde ele é dado como um maná escondido e ficar com Cristo no túmulo que se mortos para o exterior, mas tendo, no entanto, o mais cedo possível, no estado do alfarer, o ladrão na cruz junto ao Cristo disse: hoje estarás comigo no paraíso. E isto é o que foi revelado ao bem-aventurado Francisco quando, em excesso de contemplação nas altas montanhas, onde dentro eu tentei essas coisas que foram escritas, apareceu o serafim de 6 asas, pregado no relacionamento cruz. Eu e vários outros ouviram camarada, que na época estava com ele, onde passou a Deus pela contemplação excessiva e ficou onde estava como exemplar de perfeita contemplação, como tinha sido anteriormente de ação, como um outro Jacob e Israel, de modo que todos do sexo masculino verdadeiramente espiritual que Deus convidou, mas com exemplo com a palavra, para esse trânsito e excesso mental. E neste trânsito, se for perfeito, que é necessário que todas as operações intelectuais são deixadas, e o ápice de afeto são todos transferidos para Deus e tudo se torna a Deus. E esta é a experiência mística e sereno que ninguém conhece, exceto o destinatário, e ninguém recebe-lo. Mas quem quiser, ninguém quer isso. Mas quem o fogo do Espírito Santo inflama para o núcleo. É por isso que o apóstolo diz que esta sabedoria mística revelada pelo Espírito Santo. E assim nada pode natureza e pouca indústria, ser dada pouca inquisição e muito para unção, pouco a língua e muito alegria interior, pequena palavra e escritos, e todo o dom de Deus, que é o Espírito Santo, pouco ou nada para a criatura, tudo para a essência criativa, isto é, do Pai e do Filho e do Espírito Santo, dizendo com Dionísio, o Deus Trino: ó Trinity, essência de toda a essência e divindade de toda a divindade, inspetor ideal soberanamente da sabedoria divina,
levam-nos a transcendental desconhecido, claro e sublime vértice ensinamentos místicos, vértice onde novas, absolutas e imutáveis mistérios de esconder a teologia, mesmo no escuro, o que é evidente em toda a evidência, de acordo com a escuridão silêncio e secretamente ensinar toda a luz que brilha brilhando acima de tudo, brilho, escuridão, onde tudo brilha e mentes invisíveis estão cheios de toda a plenitude de ativos invisíveis, que são sobre todos os bens. Diga isto a Deus. E o amigo a quem estas coisas são escritas, digamos que com o mesmo Dionísio, e seu amigo, por que você tentar visões místicas, folhas com redobrados seus esforços, sentidos de operações intelectuais e todas as coisas sensíveis e invisíveis, que têm de ser e aqueles que não o fazem, e possível a criatura racional, secreta ou ignoradamente, reduz-te à união de alguém que está acima de toda a substância e conhecimento porque sair excesso de mente pura de você e todas as coisas, deixando tudo e livre de tudo, será levado para outro raio muito claro da escuridão divina. E se você tentar descobrir como são essas coisas, suas dicas sobre a graça, mas não a doutrina, o desejo, mas não entender, o gemido da oração, mas não o estudo da lição, o marido, mas não o professor, mas as trevas não a clareza, Deus, mas não o homem, não leve, mas o fogo que inflama e move-se para totalmente a Deus com unções excessivas e afetos ardentes. Fogo certamente é Deus, e fogo, cuja fornalha está em Jerusalém, e acendeu Cristo com o fervor de sua paixão ardente e experiência que, de fato, aqueles que vêm para dizer a minha alma anseia para a tortura e minha morte ossos. Aquele que ama está morto, pode ver a Deus, porque, sem dúvida alguma, estas palavras são verdadeiras, eu não vi qualquer homem sem morrer. Vamos morrer, então, e ir para a escuridão, reduzir ao silêncio mais cuidado, concupiscência e fantasmas da imaginação. Passamos com Cristo crucificado deste mundo para o Pai, para que o Pai se manifeste em nós. Dizer com Filipe, é suficiente para nós. Ouvir com Paulo, minha graça é suficiente. E nos alegramos com Davi, dizendo, a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus do meu coração é a minha herança para toda a eternidade. Bendito seja o Senhor para sempre. E as pessoas respondem, amém. Então, se amém,